Muito boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui ao vivo com mais um episódio do ProTalks, o nosso talk show querido aqui, que a gente recebe muitas pessoas especiais. E antes da gente chamar o convidado de hoje, fazer aquele rápido agradecimento ao pessoal da Cooler Master que tem apoiado bastante o programa. E já falando dele, o mouse MM711 da Cooler Master, que vocês, quem acompanha o programa já conhece, porque eu sempre falo dele, né? Mas se você não conhece ainda, ele é um mouse inovador que faz muito mais por menos, tem um design lindo de concha, um cabo leve, durável e RGB. Pesa menos de 60 gramas, ó, levinho, e assim você consegue jogar aí o seu FPS, o seu MOBA por horas e horas, tá certo? Para saber mais, não se esquece de digitar exclamação Cooler Master no chat, tá certo? E aí você obtém, claro, mais informações sobre ele. É isso. Bom, falando agora sim da nossa convidada de hoje, estou mais do que ansiosa em receber ela aqui, um dos maiores nomes do CSGO feminino, recentemente eleita ainda jogadora do ano pela Gamers Club Awards. Bruna Bizinha, seja bem-vinda ao ProTalks. Oi, galera, tudo bem com vocês? Boa noite, Letícia, boa noite, chat. E é isso aí. Boa noite, muito bom receber você por aqui. Tava ansiosa. Já passaram aqui, claro, vários e várias, né? Jogadores profissionais, mas é sempre bom receber novos e novas. Cara, bom, vamos começar então conversando um pouquinho. O pessoal que sempre acompanha o programa já sabe que a gente começa o programa falando um pouco sobre a vida do convidado antes do esportes, né? Então, eu queria conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco mais da Bizinha antes de você ser uma jogadora, né? Então, já fiquei sabendo, tive um spoiler, né, de que você tem 22 anos e já tá há mais de 10 anos nisso, então eu quero saber quem que era você antes do esportes. Então, é muito difícil eu conseguir contar quem era eu, tirando o jogo, sendo que, tipo, meu primeiro contato com o jogo, CS, era 1.3, 1.5, eu tinha 4 anos de idade. Foi por intermédio do meu Caraca. irmão. Ele não acreditava que eu pudesse jogar e, óbvio, né, 4 anos de idade, aí ele me deixava lá sozinha, sabe. Aí com o tempo tem até uma situação engraçada que antigamente a internet era discada, e parece que você pagava por usar, então teve uma época que minha mãe achava que meu irmão estava usando a internet, porque a conta vinha altíssima, e aí eles descobriram que era eu usando a internet, porque na hora que ele ia para a escola, eu usava, então bem bem bebê eu usava e tentava jogar o CS mesmo com bot e tal, mas é claro, totalmente casualmente, né. Então, aí com o passar do tempo, eu comecei quando eu tinha 6, 7 anos, ele magicamente achou que eu já estava preparada para ir pra LAN, com Meu 6, 7 Deus! anos, então ele me levou pra primeira lan house, eu tinha 6 anos, aí quando eu fiz 7, 8, a minha família vendeu alguns imóveis, vendeu um carro, na verdade, fez uma lan house, na época, com 10 PC. Os PC era, tipo, bem padrãozinho, só pra rodar CS mesmo. Era um sonho que meu irmão, convenceu minha mãe, na época das lan house, então deu deu bastante certo a LAN, teve vários campeonatos lá, eu participava. A primeira coisa que eu fui ser no CS foi mascote de um time. Eu era mascote do time do meu irmão, porque era uma criança, menina, a única menina da lan house, então, aí começou daí, depois eu queria jogar, joguei com um time masculino, nessa época, e depois eu montei um time feminino da cidade mesmo, aqui. Mas não tinha esse negócio de CS online ainda, ao menos pra mim não. A Steam ainda, a gente comprava a Steam, assim, na loja da Casa e Vídeo, sei lá, eram uns trecos assim, sabe. Então, a gente estava inserindo ainda nesse mundo de usar a Steam pra jogar CS, então, apesar Uhum. de ser nova, eu peguei a geração antiga e com a nova e ainda tô nova, eu acho. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei. Caraca, e assim, você viveu então esse período todo da LAN, né? Eu também cheguei a viver um pouquinho dessa época de LAN, CS 1.6, né? Lá atrás. Inclusive, que época boa. Mas, cara, como que surgiu assim o interesse em si em se dedicar para aquilo, né? Em realmente entrar no cenário? Você já devia conhecer né, você mencionou alguns campeonatos, algumas coisas assim pequenas, mas como que foi? Como que surgiu esse seu interesse por
pela vida profissional, né? Porque acho que é o que mais separa, assim, nessa época de adolescência, uma pessoa normal de alguém que está no esportes, é uma decisão, uma opção por uma carreira, né? E muita gente vai para a carreira tradicional, vai fazer uma faculdade, né? Se dedica ali no colégio e tudo mais e vai para a faculdade. E no seu caso, como que foi essa questão de você viver, né, tudo isso e optar por uma carreira diferente? Então, na época que eu jogava, não existia muito essa noção do que é ser profissional. Então, hoje em dia, com certeza, as pessoas já entram jogando já querendo: "Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo". Naquela época, a gente não tinha quase ninguém sendo, então a gente tinha, o sonho de ser profissional, mas não, a gente falava que era ser pró, né, "Eu quero ser pró, não sei o quê". Então, por um tempo, eu achei que era possível, eu também era criança, mas quando eu comecei a fazer, tipo, 13, 14 anos, o CS 1.6 morreu, e eu também tive que parar de jogar, falei: "Mano, vou ter que estudar, vou ter que". Aí eu estudei para vestibular, estudei 2 anos para vestibular, e aí eu me afastei um pouco do CS 1.6, mas eu fui até 2012 jogando por aí eu me afastei, comecei a estudar para vestibular, consegui uma boa nota, mas não entrei na universidade pública, porque o que eu imaginava naquela época, a minha família sempre me apoiou no jogo, mas só deixava eu viajar se tivesse alguém acompanhado de mim. E ok, Uhum. né, porque, sei lá, menina menor de idade, viajar para outro estado para competir sozinha realmente é complicado, então, assim, não tem como culpar muito por eles terem essa visão. Então eu pensava que quando eu fizesse 18 anos, a minha família ia deixar eu viajar sozinha. Então eu estava estudando para vestibular, então consegui até uma boa nota. Aí no mesmo mais ou menos na mesma época, teve os mundiais do SK, né, então o CS estava naquele hype e eu vi, eu falei: "Pô, será que é possível alguma coisa?", tipo, começou a dar certo, né. Então eu falei: "Ah, vou voltar a jogar", e eu voltei a jogar quando eu tinha 16 anos, perto de 17, já era perto de fazer 18, porque eu pensei: "Pô, se surgir alguma oportunidade para mim, eu vou ter que viajar", e então, acabou que deu certo essa mentalidade, porque quando eu fiz 18 anos, em março, tipo, eu faço aniversário em dezembro. Daí eu fiz 18 anos em dezembro, em março eu competi fora do meu estado pela primeira vez, que foi a Power, em 2017. Foi um campeonato feminino, eu representava a Team One. Mas foi assim, eu acho que ser profissional sempre estava na minha cabeça, mas ao mesmo tempo não sabia o que era. Na verdade, eu sempre competi. Então, o meu hobby era competir, entendeu? Então, ser profissional para mim é ser competir e ganhar as competições. Então, tipo, basicamente foi isso. Cara, e assim, eu queria que você trouxesse um pouco do panorama de como era um pouco desse cenário competitivo feminino quando você começou, né? Porque acho que muita gente tem curiosidade em saber, né? Porque é um panorama diferente da realidade do masculino, né? Vamos colocar assim, entre aspas, mas. E assim, às vezes a família não entende, né? Uma família de mulheres normalmente quer que mulheres sigam uma carreira mais tradicional, né? Quer que uma segurança maior. Como que foi isso para você? E como que era nessa época, nesse início, né, seu? Como que você via essa questão de, cara, eu talvez eu quero me dedicar a isso porque eu amo isso, mas como que é essa questão de viver do cenário feminino, né? Como que era o cenário feminino nessa época? Então, quando eu comecei a jogar, quando era criança, eu me espelhava muito na Zaz, que é uma sueca, e existiam alguns mundiais femininos, inclusive teve um time feminino que se chamava Ladies, se eu não me engano, conseguiu o primeiro patrocínio, que foi a marca MD. Na época, se eu não me engano, era só ajuda de custo e tal, mas, pô, pra época era tipo, uau! Então, eh, teve isso, existiam os mundiais femininos, aconteceu o SWC em 2010, 2011, não sei muito bem, porque eu não participei, eu só assistia de longe as notícias e tal. Então, tinha um cenário feminino, mas era muito pequeno, basicamente com as mesmas jogadoras indo para fora e tal. E em 2017 teve esse campeonato feminino, que eu fui para a LAN, então começou a desenvolver, no meu ponto de vista, em 2017. Que começou a ter organização que ao menos dava ajuda de custo, que dava alguma coisa além de, tipo, TS e usar o nome do time. Então, basicamente, antes de 2017, todas as organizações te davam um TS e o direito de você usar o nome deles. Então,
Foi isso, mais ou menos. O que praticamente, né, não é nada, porque você, né, você vai trabalhar com isso, né, porque acho que tinha um pouco dessa mentalidade para algumas pessoas do que era jogar profissionalmente, né. E, cara, jogar profissionalmente é um trabalho, né, e se é um trabalho, você precisa ser remunerado por isso. Mas sempre teve essa dificuldade do cenário feminino de na verdade, das organizações de investir, né, de fato, no cenário feminino e dar essa abertura, né. E como que foi esse começo, né? Como que foi a sua entrada no competitivo em si, né? Essas primeiras equipes? Comenta um pouco pra gente, né? Com quem que você jogou nessa época, para o pessoal lembrar um pouquinho ou para conhecer também. Então, competitivamente eu sempre competi. Então, eu passei por diversos times no CS 1.6. Posso citar algumas jogadoras famosas que eu já joguei junto. A Shai, eu já joguei junto no 1.6. E ela jogou em outro time no CSGO, a gente acabou nem jogando junta, mas no CS 1.6 eu joguei com muita gente. E ela, inclusive, estava na primeira line que eu consegui ganhar um título no ponto 6, porque eu joguei por mais de 10 anos e não ganhei nada. Entendeu? Então, assim, eu joguei por muito, muito tempo. E o primeiro título que eu venci estava no time dela, era um fake que ela me chamou. Então, competitivamente eu sempre competia, passou a ser profissional. Eu acho que essa mudança de cenário, passou a ser profissional quando? Eu acho que quando começou a ganhar alguma coisa com isso. Tipo, Uhum. ajuda de custo, pode ser. Então, 2017, começou a ser profissional. Eu, com, eu acabei saindo da Team One, fui pro time que ficou 3 anos juntos, que foi o time que passou pela Inova, pela Cade, pela PEN, pela Optic. Então, o início desse time que marcou a era profissional na minha carreira. E falando nisso, em 2017 você ganhou os seus primeiros campeonatos, né? Foram 2 edições da Liga Feminina pela Team One. E como que foi um pouco desse período, né? Você estava começando de fato, você já imaginava nessa época o quanto o cenário ali ainda ia crescer e como que foi para você esses primeiros títulos? Então, imaginava não, mas ao menos eu sonhava, sabe? Eu sonhava que um dia poderia se tornar grande, que uma mulher competindo possa ser tão valorizada como os meninos são. Eu sonhava. E, assim, pra quem é antigo, a gente sempre jogou CS por amor, cara. Não tem muita explicação. Então, eu jogava pra ver o que que dava e me dedicava da mesma forma. Tipo, tentava. É claro que você, quando você não ganha nada, você tem que arrumar outra coisa na sua vida para mesclar. Mas eu conseguia mesclar, inclusive, sendo profissional, eu também mesclo minha vida. Tipo, eu estudo ainda, faço faculdade. Então, agora que está sendo à distância, eu tô conseguindo mesclar mais facilmente, mas antigamente, quando era presencial, eu ia para minha faculdade, faltava pra caramba, me enrolava, mas conseguia. Então, aí foi assim. É, foi assim. Então, eu esqueci a pergunta. Acho que eu tô Como é que foi nerfada. os primeiros títulos, né, Ah, os em primeiros 2017? títulos. Tá. Os primeiros títulos foram com esse time que eu fiquei com 3 anos juntas e eu não sonhava num cenário crescer, mas foi crescendo. Eh, Meus primeiros títulos foram a Liga Feminina com a Team One. Esse time eu não tinha computador bom pra jogar, então eu, tipo, a gente ia jogando com o que dava, meu FPS era muito baixo. Inclusive, foi um campeonato que eu me emocionei muito por ter ganho, porque, tipo, meu PC era muito ruim. E a gente conseguiu ganhar. Então, acho que foi importante, foi muito importante, sim. Eu acho que tudo que passa pela carreira da gente, mesmo, sei lá, naquela época ninguém me conhecia, mas foi importante pra caramba pra mim, sabe? Se não fosse o começo, eu não teria meio, não teria fim, não estaria aqui. Então, eu acho que foi muito importante. Depois desse campeonato, inclusive, as meninas, a Juliana, a Pan e a Cami, passaram a olhar um pouco para o meu time e acabou que chamou duas daquele time, que era eu e Gabi. Então, foi muito importante para a gente esse período. E foi o período que eu estava me introduzindo ao CSGO. Eu só tinha bagagem do 1.6, que não valia quase nada. Então,
A única bagagem que eu acho que o jogador do 1.6 CSGO tem em comum talvez seja a mira, mas CSGO não é um jogo totalmente de mira, é um jogo muito de bomba, de tática, e você tem que reaprender tudo de novo. Então, naquela fase, precisamente, quando eu migrei pro CSGO, eu pensei, nossa, ferrou, eu não vou conseguir ir bem aqui. Na minha cabeça, mesmo tendo perdido tudo no 1.6, eu achava que eu tinha jeito, tipo, falava, o 1.6 eu sabia jogar. Aí quando chegou no CSGO totalmente diferente, foi difícil adaptar pra caramba pra mim. Pensei várias vezes que não ia dar, mas com um ano por aí eu comecei melhorando meu PC, melhorando o gameplay e as coisas foram acontecendo. E eu fiquei curiosa agora. O que você estuda, Bizinha? Eu faço direito. Direito? Tô no Caraca, nono período. e é um curso pesado. É um curso que se exige bastante, né? De leitura, né? De realmente estudo. Sim, exige, mas sei lá, eu vou indo no que dá, sabe? Eu não tô sendo muito exigente comigo mesma, porque, sei lá, tem dia aí que eu passo muito mais tempo jogando do que estudando. Tipo, eu só pego pesado pra estudar em semana de prova, sendo totalmente honesta. Também com a sua vida é totalmente compreensível, mas a maioria das meninas, assim, do seu time, né? Outras que você tem amizade, ou você conhece, fazer faculdade é uma realidade para a maioria das mulheres do competitivo? Então, acho que não, porque depende muito do local e da faculdade, do curso que a pessoa almeja, mas tem muitas meninas que jogam que já são formadas, a Cami, a Ana do meu Sim. time, então tem assim, em comparação com os meninos que são profissionais, eu acho que tem mais gente estudando aqui, entendeu. Mas também Uhum. por conta do cenário não ser tão desenvolvido ao ponto de você falar: "Nossa, eu vou jogar e, tipo, não preciso fazer mais nada na minha vida", tipo, então acho que, em comparação com os meninos, acho que tem mais mulheres estudando sim. Justo. Até a diferença realmente acaba existindo, né? Vamos falar um pouquinho de 2017, 2018, então. Também teve o título da Brasil Game Cup, né? A primeira defendendo a Vivo Cage e a segunda na Optic. Como foi ganhar esses campeonatos também nessa época para você e viver essa questão da final presencial, né? Um momento ali cheio de gente, né? Um momento talvez especial para você. Como que foi isso? Então, a primeira vez foi em 2017, foi meu primeiro? Não, não foi a minha primeira LAN, mas acho que foi uma das mais marcantes com as meninas da Cade, porque significou muito pra gente na época. A gente estava jogando na net, a gente estava ganhando as coisas na net, só que sempre existia gente perguntando: "Ah, vocês não são o melhor time feminino, é fulano", só que, tipo, fulano nunca aparecia nos campeonatos da internet, e ficava aquela coisa na nossa cabeça, assim: "Parece logo". Aí na BGC, ela apareceu, aí, mano, a gente meteu 3-0 e dali, e foi só alegria, a gente ficou muito feliz, porque a gente já não estava aguentando mais essa pressão da torcida, né, achando que tinha alguma dúvida, e a gente provou que não restava dúvida, e foi Qual que bem era esse outro time? significativo. Era na época bootcamp, corria de tudo na net, falo. A net sério, eu tô te falando sério, o campeonato da internet a gente jogava, a gente ganhava e tal, só que a gente não conseguia encontrar elas na net, aí, tipo, demorou, tipo, 6, 7 meses pra ter esse presencial, então foi 6, 7 meses de hype pra esse negócio, assim, era o dia, tá ligado? Então, acho que foi impactante essa final por conta desses 6, 7 meses de hype, de dúvida, de pressão da torcida, enfim, então é assim que eu lembro desse campeonato. 2018, você também foi para a Polônia, né? Pela PEN, levou o nome do Brasil aí para o Campeonato Mundial da Intel Challenge Katowice, né? Um time 100% com brasileiras, inclusive a Cami, né? Também jogou contigo. Queria saber como que foi essa experiência, né? Primeiro, sair do Brasil, eu quero saber se você já tinha saído alguma vez para jogar ou se essa foi a primeira vez, né? E claro, comentar um pouquinho mais de detalhes e dessa experiência como um todo, né? Então, como que foi esse momento, como que foi estar lá, enfim. Então, cara, foi muito legal. Eu sempre sonhei em viajar e poder disputar um mundial, então, me deu a oportunidade dessa época eu viajar e, tipo, eu lembro muito que assim que eu cheguei lá eu vi neve, eu estava tipo: "Uau, neve, carioca vendo neve, como assim?". Então,
Foi muito legal e nessa primeira vez que a gente foi, a gente já conseguiu ficar em quarto e, tipo, na hora, assim, a gente estava tão focada que a gente eu lembro muito bem, eu tenho uma memória boa, então eu lembro muito bem que a gente realmente acreditava que era possível a gente ganhar esse campeonato. Porque no Brasil a gente estava ganhando tudo e estava sendo muito fácil ganhar as coisas no Brasil. Então a gente chegou falando: "Mano, a gente era o mais próximo que o cenário feminino conseguiu de estar perto de um título", sabe, na nossa cabeça na época. Então a gente acabou passando pra semifinal, só que a gente ficou em quarto. E, assim, na hora que a gente se classificou, a gente estava comemorando e tal, eu não estava entendendo muito bem, mas, tipo, depois eu peguei meu celular, estava tipo: "Meninas fazem história". Aí eu f Porque passou pra semifinal e nenhum outro time tinha conseguido passar. E, assim, pra gente, a gente era muito possível ter ganho, mas acabou que a gente caiu nas semis, mas foi um feito histórico que depois, passando o tempo, a gente pensa: "Caraca, a gente fez uma coisa legal", apesar da gente não ter tido o título, né, porque, enfim, é outro acho que quando você treina no Brasil, é complicado você pegar o meta lá fora e, tipo, naquela época era quase impossível evoluir no Brasil no CS feminino, porque você jogava com os mesmos times e, tipo, estava um cenário muito fácil pra gente no Brasil, sendo honesto. Então, tipo, hoje em dia tá muito mais competitivo, então acredito que os resultados internacionalmente pode ser que sejam melhores do que no passado, que tá sendo possível evoluir aqui. Antigamente não era possível. Então é assim que eu vejo meu primeiro mundial. Você consegue dizer um pouco do porquê que tem essa questão? Por que você achava que era tão tranquilo assim? Os outros times, eles não evoluíam, o tático não era tão forte? O que você via, né, de diferente, assim, nessa época que vocês tinham de tão bom e talvez os outros times não? Então, em 2017, a gente começou a ter um time que no CS feminino tinha padrão. Nenhum outro time tinha padrão, nenhum outro time sabia se organizar, nenhum outro time tinha função definida, nenhum outro time sabia jogar o CSGO. O pessoal estava meio que tipo: "Ah, entro, jogo e tal", mas não tem aquela noção que a gente começou a ter. E até os outros times começarem a acompanhar a gente, demorou bastante, né, à toa que a gente demorou muito pra perder. E isso acaba assim, é muito legal ficar sem perder, muito legal, mas tem um lado negativo, tipo, se você pode achar que tá tudo sempre maravilhoso e vai ser muito mais difícil você encontrar seus defeitos para você evoluir, ir para fora e ganhar. Então, tem um lado positivo, mas também teve o lado negativo e internacionalmente, vendo agora o meu passado, eu entendo muito bem porque a gente não conseguiu ganhar. Apesar que naquela época eu achava que era super, super possível, porque eu mandava muito bem no Brasil, sabe? Então, os times femininos começaram a ter essa parte de padrão, de tática, de função com o meu time em 2017. Tipo, foi, para mim é muito claro isso. Antes não tinha esse negócio muito organizado, era muito, sei lá, era muito difícil ter organização antes, mas também é compreensível porque é um cenário que está começando. Então, nada começa já sendo bom, é óbvio isso. Então, se você pegar os meninos também, os meninos até SK e dar certo, os cara passou milhões de anos aí indo para fora e perdendo, indo para fora e perdendo. Então, é um processo. E eu, assim, eu me orgulho bastante desse time porque, sei lá, começou com a gente. E, sei lá, eu sou orgulhosa nesse fato que eu acho que foi histórico, sabe? Então, sou bem orgulhosa nisso, mas também tenho um pé no chão de admitir que, ok, a gente não venceu. Mas foi perto, foi bem close ali. E já foi um feito histórico, como você mencionou, então é algo para ficar ali na história, na memória. Eu até queria aproveitar e perguntar uma questão aí de bootcamp, porque a gente sabe, né, você mencionou aí também que os times masculinos vão muito para fora, esses top times, né? A Fúria, inclusive, né? A Fúria masculina, está lá fora, né? Mora lá nos Estados Unidos, se não me engano. E como que queria que você falasse um pouco da perspectiva do cenário feminino, de os times irem para fora. Você já fez algum bootcamp? Você acha que o cenário ainda não pensa muito em levar as meninas mais para bootcamp? Como que tá essa questão no cenário feminino? Então, eu fiz alguns bootcamps, se eu não me engano, foram 2 na Europa, antes desse de um mundial para outro, a data era muito perto.
Então a gente conversava com as organizações e a gente pedia para que a gente ficasse lá para ao menos pegar menos tempo de viagem e tal, porque era coisa de 5, 4 dias de diferença, se eu não me engano. Então o tempo de você voltar para o Brasil, pegar um voo pra China era, tipo, você ia fazer um bate e volta praticamente, não é nem dar. Eu que sou do Rio, era melhor ficar em São Paulo mesmo para voltar, ó. Então, assim, nosso bootcamp na Europa, a gente conseguiu evoluir, a gente viu nossos jogos, tentou consertar os erros, porém, eu não acho que foi tão produtivo assim quanto um time masculino. Por quê? Questão de treino. As pessoas pensam muito, beleza, a gente vai fazer um bootcamp, mas com quem a gente vai treinar? E era uma coisa que era difícil pra gente, porque a gente era um time feminino na Europa, não é tão fácil assim arrumar treino. Então a gente conseguia treinos com alguns times femininos, mas era coisa de tipo 2 ou um por dia. Então não era uma coisa totalmente 100% produtiva, mas o jeito que eu enxergo o cenário feminino internacional é bem diferente do CS masculino. Eu acho que as pessoas sempre idealizam, beleza, o CS feminino internacional, você vai pra fora, você vai jogar com todo mundo, mas, cara, a maioria dos times femininos internacionais não tem a temporada inteira. Eles jogam quando estão perto de campeonato. Não é que nem o masculino, que você tem um camp por semana. Os caras estão lá, depois viajam pra Europa, depois vai pra lá, e eles ficam se treinando entre si. Não tem isso no feminino. Por quê? Os times tops jogam uma temporada ou outra. E muitas meninas desse time têm suas profissões e são campeãs mundiais. Então, assim, a Uhum. realidade é bem diferente. Por isso que eu falo que o melhor local para você ter um time feminino é no Brasil. Porque é onde tem mais campeonato, é onde você consegue mais evoluir. E não faz muito sentido na minha cabeça eu ir para fora e não ter tipo time para treinar ou algo do tipo, não ter times femininos para eu jogar, sendo que eu poderia muito bem estar fazendo isso no Brasil, que tem mais coisa acontecendo, tem time masculino treinando com a gente consegue fazer isso no Brasil, na minha visão. E é isso. Bacana. Não, que legal essa perspectiva de ver o que tem de positivo aqui no Brasil, mas eu queria saber também, né? Você falou que essa line que vocês jogaram aí, né, em 2018, foi uma line que dominou bastante o cenário, né? Por muito tempo vocês eram o melhor time, né? Você disse que estava tranquilo para vocês. E eu queria saber como que foi essa adaptação, né? Como que os outros times do cenário feminino se adaptaram a vocês, né? Quando que começou a ficar mais competitivo o cenário feminino? Rapaz, assim, a gente, quando a gente se formou, a gente tomou um hate absurdo, sendo totalmente sincera aqui. A gente iniciou o time à base de hate. Porque, não sei. Pra você entender a ideia do cenário feminino de, sei lá, 3, não sei quantos anos atrás. Você formar um time que era pra ganhar era ofensivo pra algumas pessoas. Tipo, Como assim? entendeu? Então, é complicado e é tudo um processo, que nem eu te falei. Eu não vou culpar, mas também eu acredito que talvez lá nos primórdios, lá quando começou dos meninos, talvez sejam assim, tá ligado? Então, o CS feminino, cenário feminino, é mais. É tipo, tá acontecendo agora. Não teve essa bagagem que o pessoal teve antigamente. Então, nosso time, assim que a gente se formou, teve bastante hate na gente, de outras meninas no cenário, porque a gente fez um time com meninas boas porque a gente queria ganhar. Então, basicamente era isso. Aí, com o passar do tempo, a gente foi ganhando as coisas e a gente acabou que a gente se fechava muito no nosso time. Então, a gente não tinha muito amizade fora do nosso time. Eu mesmo não tinha. Então, eu tinha amizade com as meninas que eu já joguei junto antes, mas não era uma coisa que a gente conseguia ser próximo dos outros times, nem nada disso. A gente ficava na nossa mesmo e também pelo fato da gente já ter nascido com o time vendo que todo mundo tava metendo pau na gente, sabe? Então a gente já colocou na nossa cabeça, ninguém vai gostar da gente, a gente vai fazer o nosso e é isso. Então, essa era a nossa mentalidade na época. Mas e aí, teve algum momento que vocês olharam assim pro cenário falando, pô, agora tá mais complicado, agora tem uns times aí muito bons, tem o pessoal surgindo aí com investimento, né? Aliás, você passou por várias organizações, né? Acho que você pode falar bem sobre isso, né? Sobre as organizações começarem a investir mais, os times femininos começarem a abrir um pouco mais essas portas.
E quando que você sente que tem um time que você pensa assim: "Nossa, isso aí é pedra no sapato, isso aí esse time é duro, esse time Então, aí". a gente teve dificuldade em alguns jogos sim, inclusive um jogo contra o time da Suzy, né, no Qualify da Polônia, a gente ganhou no OT, numa Couple, só que eu não lembro direito qual era a organização, só que esses times que às vezes faziam um jogo difícil contra a gente, eles não tinham uma certa constância. Então, em um jogo eles iam bem, e no outro nem tanto. Então não era muito, Uhum. não tinha realmente um time que a gente chegava: "Nossa, esse tá", não tinha. Então, tipo, ao mesmo tempo que a gente teve jogos difíceis sim, esses times depois não, não apresentavam o mesmo resultado que antes. Então, então foi isso. Eu lembro que esse time, que ficou 3 anos junto, teve uma pausa por um tempo, e o time que começou a ganhar tudo foi a Team One, com a line Julie, Bokor, Mai, Mittens. Será que eu tô errada em alguém? Enfim, era mais ou menos essa line. Então a gente voltou a jogar, assim que a gente voltou com a line, encontrou elas na final, a gente ganhou. Então, antes do jogo a gente estava muito, beleza, esse é o time que estava ganhando aí quando a gente não estava. Mas a gente conseguiu ganhar e, tipo, não foi um jogo, eu não me lembro, na verdade, se foi um jogo muito difícil, mas foi tranquilo. A gente inclusive encontrou a Team One na LAN e foi uma Nuke que, tipo, foi um comeback de 15-8 pra gente, um negócio assim. Elas fizeram Caraca. 15, a gente com 8 lá, a gente foi pro OT e ganhou. E no outro mapa aí foi, tipo, suave, sabe? Mas eu lembro desses jogos e a T1 era o time que tava bem quando a gente ficou nessa pausa. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho, porque eu esqueci de perguntar. Eu acho que eu acabei não perguntando sobre como foi para sua família entender um pouco desse processo, né, de você querer jogar profissionalmente. Então, se tinha esse apoio, né, se até hoje como que foi de lá para cá, assim, lá do começo. Imagino que eles acompanharam, né? Você falou que o seu irmão meio que foi acompanhando esse processo seu com o CS, mas e o resto da sua família? Como que foi acompanhar esse período de desde você antes de se tornar profissional até agora? Então, minha família acompanhou bem eu jogando casualmente e a minha família sempre me incentivou a, tipo, beleza, você pode jogar, mas não deixa de estudar. Então, essa era mais ou menos esse tratamento. E também teve a fase que, quando eu era criança, tipo, eu não poderia sair do meu estado para competir, porque de fato era perigoso para, enfim, menina sozinha viajar e tal. E eu entendo eles e, tipo, tirando essa parte, eles sempre me apoiaram, e inclusive nessa parte eles me apoiavam também, só que eles me limitavam um pouco. E foi basicamente isso, eles me apoiaram desde o começo, sim. E até hoje, como que é ver hoje esse seu crescimento? Porque você tá, né, muito bem, né? Tá no MBR atualmente, depois a gente vai falar um pouco mais do período da MBR, mas hoje ainda rola esse incentivo, né? Tão mais tranquilos aí que você continua estudando, como que é isso? Sim, eles assistem nossos jogos às vezes, meu irmão assiste Olha. mais, só que minha mãe assiste um pouco menos, mas meu irmão, de fato, ele acompanha mais e acho que se for é o que mais me acompanha, vamos dizer assim. E ele, como que ele se sente sendo. Foi ele que te incentivou a começar o CS? Ou Foi. foi você meio que por sozinha, assim? Foi ele que instalou o CS pra mim, basicamente. Ele teve uma época que a gente compartilhava o mesmo PC e tal, mas foi ele que me introduziu, assim, ao CS, mas quando eu era criança ele não acreditava muito que era possível, sabe. Aí depois, com 6, 7 anos, falou: "Ah, tá levando jeito, vamos pra lan house". Então foi basicamente isso, mas ele deixou de jogar faz muitos anos já. Ele chegou a competir no 1.6, só que não era profissional, né, porque não tinha muita coisa ainda no cenário, enfim, mas ele chegou a competir sim. Então, continuando, né, a linha que a gente estava seguindo, a gente falou um pouco sobre família, a gente falou um pouquinho desse período, né, de 2018, auge, disputando aí fora do Brasil. E eu queria, né, que você resumisse um pouquinho como que foi o período na PEN, né? Porque antes de você chegar na Fúria, teve essa passagem aí pela PEN, foi uma line muito forte. E o que você mais lembra desse período teu na PEN? Período da PEN, eu lembro que a gente tinha acabado de sair da Opt por conta da situação do Forsaken, então foi bem pancada pra gente, porque a Optic até então
tinha dado a melhor oportunidade pra gente. Eles viajaram com a gente lá para os Estados Unidos e fez conhecer todo o CT para passar um mês, o cara estar lá na Índia e afetar a gente e dar um desbande em todas as line-ups internacionais. Então, foi um período assim bem bad e a gente estava qualificado, se eu não me engano, a gente estava qualificado já para um mundial. Então a gente começou a procurar organização pré-mundial e a gente basicamente não se preparou muito bem para esse mundial porque estava muito mais focado em arrumar alguma organização para poder viajar do que jogar. Então a gente arrumou a PEN, se eu não me engano, uns 20 dias antes de viajar. E esse período da PEN foi meio que continuação de tudo, porque o time basicamente a base era a mesma. A gente viajou, a gente não conseguiu muito bons resultados nos 2 mundiais que a gente jogou. Isso foi um pouco frustrante pra gente. Daí a gente resolveu mexer na line. Depois que voltou, a gente adicionou a Isa. E com isso a gente jogou a Game XP. A gente ganhou a Game XP. E depois o outro campeonato impactante foi a Guild Gamer, que a gente acabou perdendo a Guild Gamer. E apesar de ter sido um baque pra gente, porque foi a primeira vez que a gente perdeu de fato, se eu não me engano, um campeonato. Não, minto. Teve a BGC que a gente perdeu, só que teve um lance de mapas, então, tipo, tiraram o mapa da gente, ficou 1-1 e a gente perdeu. Basicamente foi isso. E o motivo de ter tirado o mapa era um negócio de internet. Então, na minha cabeça, não foi uma derrota. Apesar de, pra Uhum. todo mundo, a gente ter sido tirado do campo, na minha cabeça não foi uma derrota. Foi 1-1 que o campeonato desclassificou, enfim. Aí teve a Gu Gamer, que de fato, na minha cabeça, foi uma derrota. E, e foi assim, apesar de eu ter entrado com cabeça de ganhar e tal, eu já tava esperando algo negativo, porque eu via que a gente tava bem, mas ao mesmo tempo não tava. Então eu também não consigo nem falar, foi por conta de muito tempo sem perder, talvez, ou sei lá. Mas não sei definir muito bem, mas eu já sentia que não estava 100%. Não era que nem a gente não estava no mesmo pique quando o time começou, sabe. Então eu já esperava uma derrota, apesar de ninguém esperar e sempre hypar a gente, então eu entrei com a cabeça querendo vencer, mas acabou que a gente perdeu. E depois de perder o Gamer, a gente fez outra mudança na line. A gente a gente a Pan saiu da line, só que a gente nem tinha direito quem pôr. Então acabou que em janeiro a gente anunciou a Ana X, e depois a gente ganhou o qualificatório da WESG, que é o Mundial, e depois disso a line se desfez por N motivos, mas a gente chegou a jogar um período Juliana, Ana X, eu juntas, então meio que criou um vínculo com a Ana, né, que daqui a pouco retomou aí na MBR comigo. Bom, 2020, então, sequência, você começou na Fúria, né? Foi um período aí também que vocês ganharam o Girl Power de CSGO. Eu queria saber um pouquinho também, mais um resumo desse período, essa passagem pela Fúria, né? E como que foi também ganhar esse campeonato? Então, o início da Fúria foi com o término da PEN, basicamente. É, tipo, eu sempre tive Juliana jogando comigo, apesar da gente não ser, tipo, muito próximas em questão de amizade, que nem Juliana e Pan, que eram muito mais próximas. Eu sempre admirei muito Juliana e, tipo, ela era capitã do time, então eu sempre pensei, pô, eu sou second color no jogo. Então eu sempre pensei, pô, um dia, sei lá, a Juliana sempre achava que ela ia parar de jogar CS. Então eu já pensava, pô, um dia eu vou ter que ser capitã. Então eu sempre me preparei um pouco para isso. Eu sempre me preparei um pouco para isso. Então, com o fim da PEN, Juliana parou de jogar. Nesse breve período de tempo, antes dela parar de jogar, eu tinha escolhido continuar com a line da Juliana, ao invés de ir pra Fúria. Então, foi um período de tempo de, tipo, 2 meses. Daí eu tentei remontar a line, tentei procurar organizações, mas não teve sucesso. A PEN não decidiu continuar com a line. Inicialmente eles queriam, depois passou, tipo, uma semana, não.
Então, foi um período um pouco conturbado de não saber o que fazer, ainda mais estava começando a pandemia, então foi muito mais conturbado, porque Hum. e a gente ganhou o mundial da China e a pandemia na China, né, então enfim. Então foi bem conturbado isso. Aí eu fiquei um tempo sem jogar, e em maio, se eu não me engano, eu entrei na Fúria, que nesse até maio a Juliana parou de jogar, não estava na Dignitas ainda, enfim. Ela parou de jogar, então eu fiquei sem organização, fiquei sem time e, tipo, eu estava meio que pensando: "Ah, ou eu vou para o cenário masculino ou sei lá". Eu pensava nisso, sabe. Então, aí a Fúria me invitou pela segunda vez, aí eu entrei em maio. Entrei em maio, a gente foi campeão de diversas coisas, enfim. Eh, e basicamente é isso, eu acho que as coisas da Fúria começaram legais, mas ao mesmo tempo era muito diferente pra mim acostumar com até que eu acostumei com as coisas, sim, mas eu acho que é difícil, sei lá, é difícil conseguir ter motivação o tempo todo, talvez, quando você não está motivado. Ou, por exemplo, eu colocava o meu sonho muito em ser campeã mundial. Esse é o meu sonho. Só que o processo até lá é um processo, de fato, e eu não sentia que eu estava de fato nisso. Eu sentia que eu estava ali só existindo, sobrevivendo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ser feliz no processo, sabe? A gente tem que estar motivado constantemente no processo. Eu me sentia muito desmotivada pro final do time, e no começo do time eu estava motivada, a gente ganhou a GC Masters, a gente estava indo bem, mas eu sempre, sei lá, eu sempre achei que faltava alguma coisa, mas isso é individual, tipo, é individual, emocional e coisa de player. Eu acho que basicamente foi isso. E quando eu saí da Fúria, eu não fazia ideia do MBR. Inclusive soltaram matérias que Bizinho está em negociação com o MBR, e ninguém da MBR falou comigo. O pessoal é incrível. Aí, então, quando eu pedi para ir pro banco, eu não fazia ideia de MBR, eu simplesmente tinha desistido. Eu estava bem triste nessa época, eu tinha desistido. Tinha desistido, pensei: "Ah, sei lá, vou pro Valorant". Oba! Que Vou pro maravilha! Valorant, vou fazer stream, vou fazer qualquer coisa, porque eu estava muito triste, desmotivada e, tipo, não fazia muito sentido, nada pra mim. Aí a ocasionou de em dezembro eu de fato sair da Fúria, dia 15 de dezembro eu de fato saí. Em seguida, o MBR entrou em contato comigo e aconteceu o MBR com uma line que eu já pensava. Eu pensava em juntar essas meninas que a Ana, que jogou comigo na PEN, a Severi, que estava. Eu pensava um pouco, mas eu sempre achei que era impossível. Por quê? Porque, honestamente, eu nunca achei que eu ia ter oportunidade de fazer alguma coisa. Por quê? Porque geralmente as coisas são em contato e eu sou muito ruim de ter contatos e ter essa malevolência de conseguir as coisas. Então, eu tipo, quando eu pedi para ir pro banco, eu não te fazia ideia do que ia acontecer. Eu só tinha desistido, porque eu achava que, por mais que eu tenha sonho de ser campeã mundial, eu me imaginava: "Ah, beleza, eu sendo campeã mundial, eu vou estar feliz?". Acho que não. Então, assim, eu acho que o mais importante é o processo, e apesar dos nossos sonhos parecerem ser quase imutáveis, assim, não mudar muito, eles mudam com o tempo. Então eu passei a sonhar com outras coisas e imaginar eu feliz em outras coisas, mas de fato, quando eu pedi para ir para o banco, eu só tinha desistido de tudo. Só com o tempo que eu fui me entendendo e vendo aonde eu poderia me sentir melhor, aonde eu poderia fazer o que eu gosto de novo e me sentir feliz. Só pra você ter noção, o dia que eu de fato larguei mão de tudo foi um dia que a gente tinha sido campeão na Fúria. A gente tinha acabado de Caraca. ganhar o primeiro split, aí, tipo, eu estava muito mal, mesmo ganhando. É porque, assim, eu passei por muito tempo ganhando, então acaba que não tem. Assim, no masculino é um absurdo o que eu vou falar, mas nem sempre ganhar te faz feliz. Então, às vezes é a forma que você ganha, é como, e enfim. Na vez que eu larguei mão, eu falei: "Não, não dá", foi o dia que a gente tinha acabado de ser campeão do primeiro split da BGS. Então não era vitória
automaticamente te traz felicidade. É uma série de fatores individuais e cada um tem um teu, sabe. Naquele momento eu só desisti porque, sei lá, não era pra mim e com o tempo eu fui achando minha felicidade em outras coisas. Minha felicidade naquela época estava em streamar. Eu estava treinando das 3 até as 9, eu abria stream às 11 e parava às 7 horas da manhã, Caraca. porque eu estava muito feliz streamando. Aí eu pensei: "Pô, eu tô mais feliz streamando do que jogando", mas eu sempre gostei de jogar, sempre gostei de competir, que tá nada fazia sentido na minha cabeça, basicamente. Nada estava fazendo muito sentido, então aí eu falei: "Ah, vou parar", e eu parei numa época que eu pensei: "Cara, não tem nenhum campeonato perto, eu vou dar tempo das meninas da Fúria lá, se reerguer, chamar outra, tempo delas treinarem, não tô saindo no meio de temporada nenhuma, tô saindo no final", e quando eu saí nem tinha anunciado o GC Masters, a última GC Masters que teve, então Uhum. eu saí num período que não tinha nada. Então, deu todo o tempo lá delas se reerguerem, sair sozinha, sem fazer a cabeça de alguém pra alguma coisa, só: "Mano, não dá, não dá, valeu", e é isso. Então é isso, eu tenho um pouco de orgulho das coisas que eu acabei fazendo, porque, eu sempre fui verdadeira, sincera desde o começo. Antes de eu sair da Fúria, eu fiz algumas reuniões com o manager falando que eu não estava bem, enfim. Então eu sempre fui bem sinceros com eles, então eu tenho um pouco orgulho disso, porque não me sinto mal de, tipo, ter feito algo errado, sabe. Então, sou bem tranquila em relação a isso, e apesar do pessoal hoje em dia falar: "Ah, Bizinha farpa Fúria, Bizinha isso, Bizinha aquilo", o período da Fúria me ajudou a construir quem eu sou hoje. Então, eu sempre dou valor às coisas, independentemente se foram totalmente nada é 100% positivo, mas enfim, independentemente se for positivo ou negativo, te ajudou a construir quem você é hoje. Então você tem que ser grato a isso. Então, é assim que eu enxergo as coisas. É claro que eu farpo, mas também por conta disso é que o cenário feminino cresceu bastante. Antigamente você nunca ia ver Neymar vendo alguma coisa de CS feminino, você nunca ia ver 30K batendo em alguma coisa feminino, então você nunca ia ver uma pancada de coisa que aconteceu, sabe. Então, acho que no final de tudo deu tudo certo. E apesar de algumas pessoas acharem que, nossa, eu costumo ver comentário, né, isso é tóxico da minha parte, talvez, gostar de ver comentário, mas eu vejo o pessoal: "Ah, porque a vizinha é metida, porque a vizinha é isso, a vizinha é aquilo", cara, é uma diferença para eu começar a falar, eu ouvi muito, sabe. Então, para eu começar a falar no cenário, falar: "É isso", para eu brincar, tipo: "Ah, aconteceu isso", e transmitir isso de uma forma que não ofenda ninguém e o público entenda, demorou demais. Eu escutei muita coisa negativa durante esse tempo todo que eu passei, sabe. Então, assim, se for para alguém não gostar de mim porque eu tô falando, dá-lhe, sabe. Então, é assim mesmo, acho que você tem que falar, porque é importante que você fale de uma maneira que você se comunique bem, mas ao mesmo tempo não não agrida ninguém, né. Cara, aproveitar, eu queria fazer uma pergunta de muita gente às vezes olha, né, para a vida de um profissional e vê a parte boa, né? Você falou das vitórias e tudo mais, e que você teve um momento aí que você ficou mal num dia de uma vitória. E para você, qual que é, né, a maior dificuldade, né, da tua profissão, da tua vida atual em ser pró, né? Qual que é alguma coisa que ninguém enxerga, ninguém vê, só você vê e você sabe que, meu, não é o que as pessoas acham. Tem alguma coisa que você dá para mencionar sobre isso? Eu acho que as pessoas acham muito que é tudo conto de fadas, tipo, as pessoas têm essa visão de, tipo, mas eu acho que o ponto mais difícil é você ser resiliente, é você passar por coisas não tão legais e, tipo, tentar tirar o melhor daquela situação. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito bem. Então, por mais que, sei lá, a pessoa pise e fale merda pra caramba, eu vou pegar aquilo dali, vou tentar achar alguma coisa positiva e vou usar ao meu favor.
Então, isso é uma coisa que é difícil você conseguir, porque geralmente você pega tudo negativo e se abala e se fecha e fica triste, mas eu sempre vou tentar rir, fazer piada com as coisas, porque é o melhor jeito que eu vi de conseguir lidar com tudo. Então, acho que um ponto mais difícil seria esse, é saber lidar com as coisas ruins e ter cabeça para você conseguir resetar com as suas frustrações. Tipo, o jogador de CS se frustra o tempo todo, desde o cara mais top ao. Só não se frustra quem não se importa, sendo bem sincera. Se o cara tá lá só pra ganhar din-din, tipo, ele não vai se frustrar, mano. Então, tipo, tu vai ver o cara perder e, tipo, tudo bem que cada um tem um jeito de reagir, mas eu acho que a importância que você dá à derrota diz muito se você se importa com aquilo ou não. Então, eu acho que esse ponto de você aprender a lidar com as suas frustrações e tentar pegar o melhor daquilo e sempre tá ali, tá ali, tá ali. E eu acho que é o ponto mais difícil. E é isso. Falar um pouquinho então da entrada para o MBR, né? Acho que foi um grande anúncio na época, foi um anúncio ali muito bem pensado, né? Com música, tinha o um anúncio também na line masculina e feminina. Cara, era, se não me engano, se eu estiver errada me corrija, mas era o primeiro anúncio de uma line feminina, né? Do MBR. E a importância que isso teve para o cenário, né? Para todo mundo, para as torcedoras também, na comunidade que acompanha. E como foi? Como foi acompanhar isso? Como que foi para você essa entrada no MBR com esse anúncio, né, que foi grande na internet? No CSGO foi a primeira line feminina, mas no ponto 6 tinha só uma line que passou pelo MBR feminino. Então, a gente não imaginava que ia ser um negócio tão da hora, assim, tipo, a gente chegou lá, achou que era acho que, se não me engano, achamos que era um Media Day, algo do tipo, e era, tipo, um clipe, e eu não lembro se a gente sabia antes, eu acho que não sabia. Eu, ao menos, não lembro de saber, enfim. Aí, tipo, a gente não imaginava, porque, sendo totalmente sincera, as organizações geralmente não dão tanto foco assim ao cenário feminino. Você entra numa organização, você tem o quê? 100 likes, um RT e é da sua mãe, tá ligado? É tipo isso. Então, pra mim, assim, foi, caraca, eles estão tratando a gente que nem os caras, pô. Tipo, eu fiquei muito feliz. De fato, eu fiquei muito feliz e sou muito feliz com o trabalho de mídia do MBR até hoje. Eu acho que eles dão bastante apoio pra gente aparecer e tal, assim como dão pros meninos. Eu acho que isso tem surtido efeito nos nossos jogos. O pessoal, tipo, nossa estreia bateu, se eu não me engano, 8.000 pessoas assistindo. E durante os nossos jogos batem, tipo, 2, 3 mil. Mesmo sendo jogo de fase de grupos, o pessoal tá lá. Então, isso tudo é graças ao trabalho do MBR em mídia também. E, enfim, eu sou muito grata a isso, por esse. Quando você fala isso para um jogador, sei lá, do cenário masculino, os caras falam, é o básico. Ah, divulgar meu jogo é o básico. Mas, cara, no feminino é difícil, mano. Tipo, é difícil você ter uma organização que tá te dando um holofotezinho ali, tá ligado? É difícil. Pros caras isso é normal, mas pra gente ainda não é. Esse é o primeiro ano que eu tô vendo os holofotes serem assim, sabe? Acirrado. Tipo, a gente não quer também aparecer mais que os caras. A gente quer pelo menos igual, entendeu? Então, esse é o primeiro ano que eu tô vendo mais igualado assim, a situação de mídia. E eu sou muito grata a isso. Isso é bacana mesmo, cara, ter essa a comunidade, né, também. Acho que o MBR ele concentrou muito da comunidade, né, do CS:GO e a paixão pelo CS. E tem o povo que, né, vai acompanhar independente do que for, da line que for, e é muito legal ver o cenário feminino ganhando essa visibilidade, né? Mas falando um pouquinho de um evento até recente, né? Vocês ganharam, né, a final da Girls League contra a Fúria, que inclusive foi a sua ex-equipe aí. Teve um gosto especial? Como que foi a importância desse campeonato para você? Ah, teve, né? Mas assim, ao mesmo tempo que teve, eu acho que pro que a gente almeja como um time, como coletivo, é só mais um time. Então, a gente, sei lá, a gente começou o nosso time
acho que não passou nem um mês direito, a gente já enfrentou elas na final. E por mais que a gente enfrentou na fase de grupo também, a gente já tinha ganho, mas enfim, a gente já começou o nosso time ganhando delas. Isso foi um ponto muito positivo, porque mostrou que a gente tá no caminho certo. Claro, a gente ficou muito feliz por ter ganho esse campeonato, mas sendo sincera, não deu nem tempo da gente comemorar, porque já tinha, tipo, a gente teve um dia de folga e no outro dia já era treino, porque tinha outro campeonato, tinha a qualificatória do Mundial já muito perto. A gente montou nosso time em, tipo, um mês, a gente enfrentou a Fúria em 5 MD3, se eu não me engano, tipo, pra caramba, sabe? Isso, sei lá, foi um desafio pra gente já começar com essa pressão, talvez, mas talvez a pressão estejam nelas em ganhar, porque era o time que é top 1. Então, acredito que a pressão seja mais dela, mas ao mesmo tempo a gente quer muito vencer também. Sei lá, é só mais um time para o que a gente almeja, mas de fato foi muito relevante para a gente esse campeonato. E a gente não amoleceu depois que ganhou ele, só que a gente tá tentando saber o que a gente faz de melhor ainda. A gente não teve muito tempo pra saber, beleza, isso daqui é meu forte, isso daqui é meu fraco, com o que eu jogo. A gente tá com um monte de coisa sem saber muito o que é melhor fazer. Ao mesmo tempo que isso deu muito certo na primeira vez, na segunda nem tanto, na terceira a gente quase venceu. Então, a gente ainda tá no caminho certo e eu acredito muito na evolução do meu time para conseguir ser constante e estar no top 1 do Brasil em breve. Olha, vamos ver, porque potencial tem muito. Mas eu queria saber um pouquinho sobre treinos, né? Você mencionou uma questão aí de treinar com um time masculino. Antes tinha um certo tabu em relação a isso, né? O pessoal dizia, time masculino não gosta de treinar com time feminino, né? Acho que você pode falar um pouquinho melhor também pra gente sobre isso. Já ouvi outras jogadoras também falando um pouquinho sobre isso. Mas como que é hoje, ô Bizinha? Os times masculinos, alguns treinam mais, tem menos preconceito, tem mais, assim, já ouvi falar também de outras jogadoras que, por exemplo, a Thay Ruhu, que joga Valorant agora, ela falou que já rolou de treinar contra time masculino que simplesmente rushava, né, sem respeito nenhum. Como que é? Como que já foi e como que é hoje isso? Então, acho que já foi pior do que é hoje em dia. Porque antigamente, na época dos meus outros times, aí a gente marcava treino, os caras via que era, tipo, marcava no grupo do Zap, né? Via que era menina e desmarcava. Em cima da hora. Aí você faz o quê? Se ferra, né? Então, hoje em dia, eu acho que tá mais acessível, ao menos no CSGO, não faço a mínima ideia de como que é no Valorant. Acho que tá mais acessível, mas ao mesmo tempo tem muito cara que trola. Mas ao mesmo tempo eles falam que a trollagem é um estilo de jogo deles, porque o Art fez isso, deu certo. Agora o Art virou argumento pra qualquer coisa do CS. Então, então eu não discuto, porque ok, mas aí é da minha escolha continuar treinando com o cara ou não. Mas se é um cara que joga assim, eu já vou preparada. Beleza, esse cara aqui vai jogar assim. Se eu quiser jogar contra cara que faz isso, eu vou treinar com ele. Se eu quiser jogar contra os caras mais safe, é melhor desmarcar o treino, porque é improdutivo. Uhum. Mas basicamente é essa argumentação que sempre rola. Hoje em dia eu acho que tá mais acessível, tem mais times treinando, mas tem alguns caras que fazem isso. E assim, eu não sei se faz isso porque é menina, porque tem uns caras que até contra homem faz isso, aí chega no campeonato, os caras não fazem nada daquilo que ele faz no treino. Ele basicamente ele pega o tempo dele, joga no lixo e acha que tá treinando pra caramba. Porque se você treina de uma maneira e chega no campeonato e você não faz nada daquilo que você treinou, você tá brincando de. Qual o ponto, né? Assim, eu acho que o Brasil tem uma dificuldade de saber o que é um treino produtivo muito grande. As pessoas acham, se eu chegar aqui, entrar no CS 10 da manhã, sair 11 horas da noite morto aqui, caindo, eu tô treinando certo. Tipo, não é assim, sabe? Então, não sei se eles fazem isso por ser meninas, mas acho que eles realmente acreditam que estão treinando da melhor maneira. Mas também quem sou eu para falar a melhor maneira de treinar? Eu acredito que é você fazendo o que faz no campeonato. Se você está treinando uma coisa, você testa, faz no campeonato. Eu vejo o CS dessa maneira. Acredito, já conversei com alguns caras, tipo, Taco e tal, ele pensava da mesma maneira. Então, pô, eu não sou tão lesado assim. Então, enfim, cada um vê o CS do seu jeito, aí vai de cada time aceitar jogar com os caras que trollam ou não, né?
Entendi, mas que bom que deu uma melhorada, né? Pelo menos parece que o pessoal tá levando mais a sério, né? Realmente a situação, pô, marcou treino, tem que treinar certo, né? Não pode aí também acabar abusando ou desmarcando na hora, porque daí desperdiça total o tempo de vocês. Bom, falando agora sobre esse anúncio, né? Você foi anunciada como melhor jogadora do ano no Gamers Club Awards. Queria que você comentasse um pouquinho como que foi o anúncio, como que foi aí esse momento para sua carreira. Ah, eu fiquei assim, eu sempre fico muito feliz, porque apesar da Bizinha brincar e tal, Bizinha number one e tal, eu só comecei a falar, como eu já mencionei, quando eu já escutei muita coisa. E uma das coisas que eu sempre escuto quando eu venço é que, tipo, ah, você não merecia, ah, era de fulana. Aí, tipo, mano, eu vou assumir number one e é isso, sabe? Eu vou assumir porque, cara, não é um ano, não são um mês, não são 3 meses, é muito tempo já. Eu tô, tipo, desde 2017 que eu me tornei profissional, eu tô numa constância. Se pegar número aí, eu aposto que meus números estão bons pra caramba. Então, então é isso, sabe? Eu acho que as pessoas veem muito você falando, mas não sabe o quanto que você já ouviu, sabe? Então, eu vou assumir a camisa e, claro, fiquei muito feliz. Vou soltar vídeo aí no YouTube, porque eu até chorei na hora do anúncio aí deles, do Melhor Jogadora. E é isso. Show! Inclusive, tô ansiosa, já quero ver esse vídeo aí. Qual momento, agora eu quero saber aí até hoje, né, claro, o momento que mais impactou a sua carreira, seja positivo ou negativo, ou os dois, se quiser trazer também, um momento que foi, assim, realmente super marcante pra tua carreira. Super marcante pra minha carreira. Eu acho que na BGC 2017, quando a gente venceu e a gente pôde gritar bem alto que é o melhor time, e a gente conseguiu ter constância nisso, mas foi um marco, assim. Outro momento da minha carreira importante foram os mundiais, que, sei lá, criam uma bagagem e uma casca muito grande no jogador em si. Você passa por uma experiência que é bem diferente e é bem importante para você criar uma certa mentalidade, constância e tudo mais também. Então, teve esses dois momentos e eu acho que o terceiro momento que eu iria citar seria entrar no BBR. Eu acho que foi, tipo, foi muito, muito importante mesmo para minha carreira. Acho que, por outro lado, eu também concordo que se não fosse o último ano vencendo na Fúria, talvez o pessoal não conheceria tanto. Mas depois que eu fui pro banco, meio que me apaguei, né? Ninguém falava mais de mim, enfim. Então, eu tive momentos que eu acendeu, apagou. Mas no BBR eu acho que foi muito, muito impactante, porque muita gente passou a acompanhar. Assim, as pessoas me conheciam muito, mas não acompanhava, sabe? É basicamente, sei quem é, mas com o MBR parece que todo mundo começou a acompanhar e acho que foi o momento mais feliz e é o momento que eu tô vivendo. Que bom que agora tá se sentindo melhor, né? E se sentindo mais valorizada também. Você falou a questão da mídia, né? Agora também tá tendo esse valor da torcida também, o que é bem legal. E já puxando um pouco esse gancho, né? A gente tá no mês das mulheres ainda, e eu queria saber para você se você tem inspirações aí em mulheres, né? Sendo do cenário, né, de CSGO, ou cenário de esportes, ou fora do cenário também. Tem alguém que você se inspira muito? Então, no CS eu me inspirei muito na minha infância e adolescência nas As, mas com o passar do tempo eu tive que enfrentá-la no mundial, então você tem que tratar como uma pessoa normal. Então, você não pode ser muito fã do cara que você tá competindo, né? Senão você passa a impressão que você é muito ruim. Ao menos é a mentalidade que eu tenho, mas de fato foi bem importante assim na minha cabeça. Caramba, ao menos vi pessoalmente, sabe? Então é uma das players que eu me inspirei muito no CS 1.6. Eu acho que na vida, minha mãe, que tipo, me criou, e sei lá, devo quase tudo a ela, então acho que é isso. Show. Agora, falando um pouquinho de cenário feminino ainda, sobre meninas que querem entrar, que querem competir, né, que estão acompanhando agora o cenário feminino crescendo mais e mais, né, e o que você quer, o
que você poderia dizer, né, de aconselho, de uma dica para a menina que quer entrar no cenário, mas ela às vezes não quer jogar porque ela tem medo de preconceito, ou ela não sabe se ela vai conseguir eventualmente aparecer num campeonato, se ela vai conseguir ter uma chance. O que você poderia dizer, né, com base na sua jornada para uma menina que se inspira em você? Eu acho que basicamente todas as meninas, começam de um jeito que, sei lá, é você fazendo seu time mesmo com amigos, amigas no caso, competindo nas ligas, mesmo sendo, sei lá, mesmo que você não alcance os melhores resultados, assim, mas você tá criando bagagem, e se você se destacar, com certeza você vai ter oportunidades melhores. Hoje em dia tá muito mais fácil ter oportunidade, apesar de ser muito difícil ainda, mas antigamente era muito pior, porque antigamente tinha muito esse lance de amizade, e o pessoal só jogava por amizade, também tinha pouca oportunidade, era só um time, quando tinha esse um time. Então, acredito que hoje em dia o cenário está mais propício a isso, então você vai começar do começo, como todo mundo começou, vai ser difícil, você vai precisar, criar sua bagagem, criar suas experiências, mas você não vai poder fugir desse meio, porque é o que você vai começar a aparecer e vai começar a surgir as oportunidades para você. Então então é isso, não desista e tenha em mente esse caminho. Sei que é difícil, mas se depender de mim, eu sempre vou procurar meninas novas que estão se destacando no começo, seja para eu gankar na minha stream, seja para eu falar, conversar e, enfim. Eu sempre tento ser mais solícita possível com todas as meninas que falam comigo. Inclusive, dou uma ordem de preferência, tipo, homem quase não respondo no Instagram. Brincando, respondo também, mas, tipo, eu dou uma preferência grande nas minhas lives para mulheres, porque eu sei que, de fato, a gente é minoria no lado competitivo e a gente precisa de cada vez mais espaço. E eu tento ajudar um pouco, mesmo que não seja muito ainda, mas espero ajudar mais um dia. Mas é difícil, né? A trajetória nunca vai ser fácil, mas é importante não desistir, né? É tentar encontrar aí um caminho e não se importar muito também com a questão do machismo, porque, meu, existir vai existir, mas a gente tá aqui mostrando que é possível enfrentar essas barreiras e, claro, ter esse sucesso também. E, claro, subir mais cada vez mais e mais. Agora, queria perguntar também qual o seu maior sonho, né, atual? Você falou que é ganhar o Mundial. É ganhar o Mundial ainda? Como que tá essa questão agora? Você falou que teve um pouco desses altos e baixos, agora a NMBR tá cada vez mais crescendo ainda. Como que tá essa questão do seu maior objetivo hoje na carreira profissional? Eu falei, sempre meu maior sonho foi ganhar o mundial, mas eu comecei a prestar atenção no processo até lá e tentar ser feliz no processo, porque às vezes você coloca essa felicidade num topo, mas você precisa estar bem até alcançar o topo. E às vezes quando você alcança o topo, você não encontrou a felicidade, você só tá tipo, é o quê? Então isso eu acho que isso acontece muito na vida das pessoas. As pessoas sempre falam, eu vou ser feliz quando eu passar na faculdade, eu vou ser feliz quando eu conseguir tal coisa. Mas, cara, o caminho até lá é longo e você precisa conseguir estar bem até lá. Então, eu acho que o meu maior sonho agora é fazer o meu BR feminino dar muito, muito mais certo do que tem dado. Tipo, é conseguir ser sólido, é conseguir fazer as meninas, a gente ser campeã. E acho que o meu maior sonho nesse atual momento é esse, fazer as coisas darem certo. Porque eu penso, se as coisas derem certo agora, vai aparecer mais coisas, cada vez mais coisas, e a gente pode ser pioneiro na melhor fase do cenário feminino, que é agora. Então, CSGO, ao menos é agora. Então, eu acho que meu maior sonho é fazer o MBR feminino ser campeão consolidado e ganhar tudo e dali. É Tá isso. certo. Não, tem que ter garra e coragem aí, porque, claro, tem muito tempo ainda né, para jogar mais e mais campeonatos aparecendo, mais coisas aparecendo e se consolidar aí cada vez mais. Bom, queria que você também comentasse um pouquinho, talvez, algumas lições que você aprendeu ao longo desses anos agora, né, de carreira, que você acha que é importante compartilhar também. Tem alguma coisa que você aprendeu nesses últimos anos que foi muito importante para você melhorar, ou, sei lá, para você se consolidar mais, ou para você fazer mais o seu nome? Ah,
tem, mas é até difícil falar um pouco de si, eu tenho um pouco de dificuldade de falar de si, mas eu acho que ainda no lance de você saber lidar quando as coisas saem mal, é uma coisa muito importante para a carreira, ainda mais jogador de CS, porque é claro que a gente quer sempre que tudo dê certo, mas a gente também não é Deus para fazer tudo dar certo o tempo todo. Então, as coisas às vezes não dão do jeito que a gente quer, mas a gente tem que continuar acreditando e pensando no que pode melhorar. Se for para ficar triste, fique, mas fique por um período bem curto, porque você vai ter que voltar e vai ter que continuar a lidar com aquilo, a tirar o melhor de uma situação que, por mais que seja ruim, pode ser que seja boa. Então, acho que isso foi o que eu mais aprendi, ao menos nesse último ano. Tá certo. Tá aí, então. Vamos, Bizinha, para perguntas do público. Agora eu quero ver o que o pessoal mandou aqui. Vamos ver se o pessoal foi criativo, né? Começando pelo SNGY, aí no Twitter, @SNGYY, underline, ele mandou o seguinte, ó. Qual o principal motivo dessa rivalidade com as jogadoras da Fúria? Ah, cara, eu acho que, sei lá, rivalidade sei lá, Flamengo e Vasco, qual a rivalidade? Sei lá, tipo, é os 2 times, ambos são femininos, ambos estão disputando a mesma coisa. Acho que acontece, sabe, mas, eu acho que os 2 times são rival, eu concordo com isso, mas eu, vizinha, eu sempre tive isso comigo, mas eu não me sinto rival das meninas. Eu acho que no dia que eu chegar: "Mano, essa mina aqui é minha rival, eu quero ela no meu time", basicamente isso, eu quero ela pra perto de mim, porque ela vai ser sei lá, eu penso assim, eu acho que o rival, você vê, sei lá, você vê como seu teammate talvez, não sei, mas isso individualmente, tá. Em time, os 2 times são rival, mas individualmente eu não me sinto rival, tipo, sei lá, não, porque a pessoa parece: "Ah, rival, eu vou ferrar alguém", tipo, eu penso, não é esse É só dentro de significado. jogo, né? Não é É, algo. tipo, os times são rivais, mas eu, vizinha, não me sinto rival de ninguém. Tipo, eu acho que no CS eu nunca me senti, tipo, basicamente. Então tá aí, resposta. Pergunta de uma companheira de time, olha lá. A Jéssica Pellegrini, Lá vai. @Flyzinha. Ah, eu Mandou o fui rival seguinte. da Fly. Ó, denúncia! Tá vendo? Aí virou minha teammate. É Ó, assim que a gente tem que tratar os rival, entendeu? é que o rival, tu já fica de olho na gameplay, ó. Essa aí é tão boa que um dia vai jogar comigo. Olha só que maravilha. É isso aí. Então, ó, a Fly mandou o seguinte, ó. Como é ser capitã de um time com 5 personalidades totalmente diferentes e que se dão tão bem fora de jogo? Ó, a Fly já entregando que se dão bem fora de jogo. Como que é, vizinha? Ah, eu acho que, cara, é difícil, cara, porque ao longo da minha carreira, sendo totalmente sincera mais uma vez, é bem difícil você encontrar um time que consegue conversar e consegue se resolver nas coisas sem depender de um terceiro, um intermediário, um X, um Y, um padre, sei lá, um mediador. Então, é bem difícil encontrar o que eu encontrei nesse time e eu valorizo muito isso. As personalidades são diferentes, de fato, as pessoas são diferentes, né. Então acho que isso é praticamente impossível no dia que você falar: "Nossa, fulano é igualzinho a mim, alguma coisa tá errada. Fulano não tá sendo muito sincero contigo", entendeu. Alguma coisa tá errada, porque igual ninguém é. Então, e também é bom as pessoas serem diferentes, que você vai aprendendo a lidar e, tipo, quando eu tô com o meu time, às vezes eu fico olhando pra elas e dando risada, porque eu acho engraçado o jeito delas, sabe. Então, você pega a Fly, que é tipo, a Fly é um pouco explosiva, tá ligado? Aí você pega a Fly, que é explosiva, a Julie, que é zen. Aí, às vezes eu fico olhando assim, eu fico rindo, porque, tipo, as pessoas são diferentes, mas a gente se dá bem. Enfim, e eu acho que ser diferente é bom, porque você vai aprendendo várias coisas e ao mesmo tempo todo mundo consegue lidar com as coisas da melhor maneira possível. Aí, concordo. A diferença faz bem, o importante é que no final todo mundo acaba se dando bem. A Lorena, @loló_blanco27 mandou aqui no Twitter também. Como que a vizinha faz para administrar a vida dela como jogadora e a vida normal?
né, a vida como Bruna. E aí, como que é essa rotina aí? Eu até brinquei com esse tweet falando que eu não tinha vida. É, Oh! enfim, eu foco muito mais na Bizinha do que na Bruna. Isso tá, tipo. Mas ao mesmo tempo eu me sinto muito feliz jogando e estando motivada. Então, eu acabo fazendo bem as duas partes. Uma coisa que a Bruna faz que a Bizinha não faz é fazer faculdade, que eu acho que é uma coisa mais individual fora do CS. E depois de bastante tempo só jogando toda hora, eu também aprendi a tirar folga e tentar esfriar minha cabeça em alguma coisa. Então, antes da pandemia, eu já estava em quarentena, basicamente, sabe? Então, a minha vida sempre foi, tipo, jogar, jogar, jogar. Nunca tirei. Tipo, às vezes ficava um dia sem jogar, mas tava pensando em CS, então, tipo, não é uma folga 100%, não é uma coisa que você realmente se desliga. E com o passar do tempo, eu aprendi que isso é necessário e que é muito importante, porque senão a gente fica meio doido. Então, nada que, entendeu, que apareça agora. Eu sou uma pessoa totalmente não doida. Então, acho que é isso. É, a faculdade é uma parte da Bruna, saber se desligar do CS para conseguir voltar mais focada é uma parte que a Bruna aprendeu, porque senão ela ia ficar só no CS o tempo todo. E o que eu mais, tipo, gosto de fazer às vezes, mas por conta da pandemia, claro, não faço muito, é, tipo, sair, olhar a praia e tentar distrair com a natureza, tipo, é uma coisa que me faz refletir, então eu gosto de fazer isso. Boa. Torcemos para que acabe tudo isso logo, para que a gente possa retornar um pouco à normalidade, né, das coisas. Inclusive, torneios presenciais com torcida, né? Saudades. Você deve ter saudades também. O Rafa, mandou o seguinte, inclusive é fã aí do MBR, tá? Com a hashtag MBR no nick. @ProudsDDLMBR. No Twitter, mandou assim: se a Bizinha de agora pudesse falar alguma coisa pra Bizinha de anos atrás, o que ela diria? Inclusive, manda um beijo pra maior fã da Vrum Vrum desse mundão. Beijo mandado. E aí, Bizinha? Cara, é difícil. Difícil, deixa eu pensar. Loading, tipo, cara, não tem uma coisa exata, eu sempre, na minha carreira, talvez uma coisa que eu lembro que eu já chorei bastante é, tipo, eu achar que nunca ia conseguir chegar, sabe? Então, várias vezes passou por minha cabeça, porque, como eu falei, eu já perdi muito no CS, muito, muito, muito. Então, vários momentos eu falei, só continuo porque eu amo o jogo, sabe? Mas várias vezes eu já pensei que não ia ter como ter oportunidade, porque oportunidade eu sei que é muito difícil, e por isso que a gente tem que valorizar elas. Eu sei que é muito difícil ter oportunidade. Uh, várias vezes eu já pensei em parar e tal, já parei algumas vezes, de fato, mas eu acho que eu sempre consegui ser bem racional, tipo, beleza, eu vou parar agora, que eu tô prestando mais atenção no meu vestibular, depois eu vou voltar. Então eu sempre consegui ter um pouco de, ao menos um plano, ao menos que fosse só para mim, existia um plano. Então, e quando a oportunidade veio, eu sou muito grata à oportunidade que eu tive em 2017 com o time da Juliana, da Pan, da Cami, da Gabi. Lembro bastante disso porque, assim, para as meninas que estão entrando agora e talvez tenham uma oportunidade muito fácil, eu sei que é mais difícil valorizar quando você tem uma oportunidade muito fácil. Porque você entrou agora, você não sabe nada do que passou no CSGO, do CS 1.6, mas, cara, eu vi tudo. Eu vi tudo, vi ser, tipo, ser impossível praticamente, não ter ninguém fazendo, ou um time só no máximo, que não ganhava nada de salário, algo do tipo. Então, por isso que eu valorizo bastante essa oportunidade que eu tive, porque, cara, eu fiquei muito tempo para ter oportunidade, muito tempo mesmo. E por isso que eu brinco de Bezinha number one, porque Bezinha não foi number one do nada. Teve muito, muito tempo, muito tempo perdendo, muito tempo aprendendo, muito tempo desistindo, muito tempo voltando a jogar, para até então as coisas darem certo. Então, acho que é tudo um processo e é isso. Aí então, Rafa, respondido e o beijo enviado também. Agora a pergunta do coach, hein? Chegou aqui uma pergunta de Valk, acho que é isso, né? É o Alck. Walk, É, Walk, perdão.
@walkfps, né, mandou lá no Twitter, qual o principal orgulho da Bizinha no CS? E o quanto está sendo bom ser tão bem recebida pela torcida do MBR? Principal orgulho? Carai, difícil. Acho que é esse time, pô. Esse time que ficou 3 anos invicto, quase. Ficou 2 anos e meio, né? 2 anos e meio invicto, acho que é o meu principal orgulho. É o que eu falo, nossa, isso daqui ninguém vai fazer, filho. Não é É para o meu, poucos. esse é o meu principal orgulho, né? Acredito. E aí, a torcida? Como está sendo, Ah, sim. esse contato com a torcida? Ah, primeiramente, tipo, já falei antes, sou muito grata à torcida, é uma coisa diferente de fato. Acredito que se tivesse evento presencial seria muito mais legal. Imagina que se esse hype todo do BR feminino fosse presencialmente, eu acho que, ao mesmo tempo que apareceria muita oportunidade pra gente, seria muito legal ter contato com as pessoas que a gente tem interagido no Twitter e enfim. A gente procura sempre interagir com nossos fãs, a gente realmente quer que eles se sintam próximos da gente. Não é algo que, tipo, tá lá e, tipo, longe, tá ligado? Não gosto disso, porque eu já fui fã, nossa, eu adoro ser fã. Adoro. Eu fico, às vezes, desmotivada, porque às vezes você conhece tanta coisa que você deixa de ser fã. Então, talvez você me entenda, sei lá. É porque eu gosto muito de ser fã. E eu já fui fã de muitas coisas durante esse tempo todo que eu joguei CS, então eu entendo muito bem esse sentimento de fã e sei o quanto é importante que eles se sintam próximo da gente, que a gente faça de tudo pra eles se sentirem realmente amigos nossos, sabe. Então é isso. A gente fica na espera aí de um torneio no futuro com a torcida do MBR para ver como que vai ser lá. Com certeza vai ser um show, né? Mas, Bizinha, a gente já está encerrando por aqui hoje o programa. Foi um bate-papo incrível, adorei conhecer um pouco mais da sua carreira, um pouco mais de você. Queria agradecer o convite e abrir o espaço para você se despedir também. Eu agradeço o espaço aqui na Game Culture, que sempre me apoiou aí nos camp e tal. Ano passado eu joguei bastante campeonato, ganhei uns prêmiozinhos da Game Culture, eu lembro. Muito obrigada, inclusive, agradecendo 2 vezes, eh, pelos MVP, por isso que eu ganhei os prêmios. Aí, então, muito obrigada por esse espaço, muito obrigada por terem me convidado. Eu não tenho muita experiência de fazer entrevistas assim, mas eu gosto de aprender sempre, a conseguir falar melhor e, sei lá, e conseguir cada vez mais as pessoas se sentirem próximo da nossa rotina, do nosso time. E obrigada a todo mundo que acompanhou aí, tá aí no chat. E é isso. Então, a gente agradece demais. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite que a gente fez. É sempre um prazer receber mais e mais mulheres aqui no programa. Adoro quando vem mulher para conversar comigo. E bom, é isso, pessoal. Se você gostou desse programa, mas você acabou perdendo, relaxa que ele vai para o YouTube e você consegue assistir lá. E se você acompanhou aqui com a gente ao vivo e gostou, relaxa que semana que vem também tem mais. Toda terça-feira tem um convidado novo. E é claro, para saber quem vai vir para cá, você fica ligado nas redes sociais da Gaming Culture, @GamingCultureBR, e nas minhas também, @LeticiaXMota, com 2 T's, tá? Então segue lá e fica de olho que a gente em breve vai anunciar o próximo convidado, e eu acho que eu já sei quem é e o spoiler tá bem legal. Bom, é isso. Agradecer mais uma vez também a nossa querida patrocinadora Cooler Master, e um beijo, um abraço para vocês todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.